Olá, elite oculta. Pode me chamar de Anderson. Este fato que vou contar aqui aconteceu comigo, na cidade de Paritins, no Amazonas, onde moro até os dias atuais. A história é meio louca e parece filme de terror. E claro, muitos podem até duvidar, mas como provas, eu tenho vídeos e fotos do lobisomem deste relato que irei contar, que garante a veracidade do meu relato. E se você me garantir o anonimato, eu envio para você postar aqui no canal. A cidade que moro fica a pouco mais de 300 quilômetros de Manaus. É uma distância razoável, mas só há 2 meios de chegar até Manaus, ou de barco ou de avião, que aqui chamamos de asa dura. Este fato se deu início no ano de 2006. Morava no bairro Palmares, aqui em Parintins. Na época, eu tinha os meus 30 anos de idade. Sou um cara moreno e baixinho, de 1,65, mas sou muito simpático e tenho saúde. Mas se vocês acham que todo mundo do estado do Amazonas tem traços indígenas, vocês estão completamente certos. Pois para mim, ser um índio, só faltou o cocá e a tanguinha. A minha profissão na época era peão de rodeio. Rodeios esses que participava todo ano do Festival de Rodeio de Paritins. Já fui campeão algumas vezes, mas não vou falar o ano, pois se eu dissesse, seria fácil me identificar. Bem, foi em um festival de rodeio que conheci uma linda jovem. Logo percebi que ela não era da região, devido ao seu jeito de falar. Ela se apresentou como Emanuele. Eu dei uma risada e perguntei a ela: "Não é a Emanuele do Cine Band Privé não, né?" Ela, sem entender nada, apenas riu. A perguntei de onde ela era. Ela disse que veio da cidade de Americana, São Paulo. Eu, com o meu jeitão humorado, a perguntei: "Então, temos uma americana aqui, neste fim de mundo." Mas ela me corrigiu dizendo que quem nasce em Americana é americanense. Bem, depois do festival, eu a perguntei se ela aceitava uma carona para casa. Ela disse que sim, que aceitava, pois assim não precisaria pagar táxi e economizaria um bom dinheiro. A levei até a sua casa, que na verdade era uma pensão. Era por volta de 3 da manhã, mas peguei o seu telefone e combinamos de manter contato. Rapaz, com o perdão da palavra, que avião era aquele? Era uma loira peituda, de olhos claros. Ela tinha 26 anos e eu já estava apaixonado. Bem, no outro dia, bem cedo, liguei para ela e combinamos de sair à noite. Fomos até um barzinho conversar e se conhecer melhor. Disse a ela sobre a minha vida, que eu era um homem divorciado, pois depois de uma briga com a minha ex-mulher, ela revelou que eu não era o pai biológico dos nossos 2 filhos. Claro que não havia nenhum problema eu criar as crianças como os meus filhos, mas ela me enganou durante 9 anos, dizendo que eu era o pai biológico. Então me separei e fui embora de casa. Ela se casou com o verdadeiro pai das crianças, mas as crianças nunca aceitaram o pai. Ainda mais depois que esse homem mostrou ser um alcoólatra agressivo. Ele chegava em casa bêbado e batia nela e nas crianças. E as crianças sempre choravam, dizendo que queriam vir morar comigo, que eu era o pai delas. Até tentei pegar a guarda dos meninos, pois também me apeguei a eles.
mas o juiz não permitiu. Mas depois que foi comprovado os maus tratos, a guarda das crianças passou para a avó materna. Após ouvir a minha história, Emanuele disse que eu era um bom homem e que ela precisava de alguém assim em sua vida, de alguém como eu, pois o seu ex-marido também era um alcoólatra e batia nela todos os dias. Eu, muito furioso, perguntei onde estava esse cabra, que eu iria dar uma lição nele, para ele nunca mais bater em mulher. Emanuele disse que não precisava eu me preocupar, pois ele está lá em Americana, a mais de 3.000 quilômetros de Parintins. Bem, eu morava sozinho, em uma linda casa no bairro Palmares, e depois do barzinho fomos para a minha casa. A bebida me deixou com muito tesão, então tirei a roupa da Emanuele no dente e transamos loucamente a noite toda. O ato foi tão violento que no outro dia cedo, reparei que a cama havia se movido para o meio do quarto. Emanuele acordou e disse que tinha que voltar rapidamente para casa, pois a sua tia, que era a dona da pensão que ela morava, deveria estar preocupada com ela. Ela foi embora, e como era muito cedo, eu aproveitei para dormir um pouco mais. Por volta do meio-dia, acordei com o telefone tocando. Era Emanuele. Ela me perguntou se eu havia gostado. Eu disse que sim, claro, e queria saber se ela aceitava namorar comigo. Ela disse que antes de nós começar a namorar, eu precisava saber de uma coisa. A perguntei o que era, e ela disse que estava grávida. Eu disse que era impossível, pois havia poucas horas que tínhamos transado. Ela me pediu calma e explicou que ela estava grávida de 3 meses, mas o pai da criança era o seu ex-marido. Ela queria saber se eu aceitaria a criança como meu filho. Eu disse que sim, claro, e que cuidaria dela e da criança. E assim começamos a namorar. Alguns meses depois, Emanuele deu à luz a um lindo garotinho, o qual colocamos o nome de Arthur. Demos a ele o meu sobrenome e o registrei como filho. E pouco depois me casei com Emanuele. O Arthur era uma linda criança, mas algo que eu notei de estranho nele era que com 3 anos de idade, ele tinha muitos pelos no corpo. O garotinho tinha até bigode. Eu ficava me perguntando, meu Deus, será que Emanuele transou com um macaco? Bem, foi quando o Arthur fez 7 anos que o nosso pesadelo começou. Éramos uma família feliz. Eu, Emanuele e o nosso filho Arthur. Morávamos em uma linda casa e tínhamos uma boa situação financeira. A minha esposa Emanuele trabalhava na pensão com a sua tia. E eu, nesta época, já não era mais peão de vaquejada, mas agora eu trabalhava como locutor de rodeio. O nosso filho estudava em escola particular. E foi quando recebi uma ligação da diretora do colégio. Ela me pediu para mim ir às pressas até a escolinha. Cheguei lá e ela me informou que um homem de caráter duvidoso disse que era amigo da Emanuele e precisava levar o Arthur. A diretora foi acionada e se recusou a entregar o menino, até mesmo porque o meu filho dizia não conhecer o tal homem. Mas mesmo assim, o homem insistia muito. E foi quando a diretora pediu para chamar a polícia. E como de esperado, o homem saiu correndo. A diretora me passou as características do homem. Cheguei em casa
e contei tudo para Emanuele. Ela me chamou para conversarmos em nosso quarto, onde o Arthur não escutasse a nossa conversa. Ela me disse que este homem era o pai biológico do Arthur. A perguntei como ele saiu de São Paulo e nos achou aqui a quase 4.000 quilômetros de distância. Ela, com lágrimas nos olhos, me perguntou se eu acreditava nela. Eu disse que sim, que nunca duvidei dela em toda a minha vida. Então ela me disse toda a verdade. Ela disse que o pai do Arthur era um lobisomem. Ela teve um caso com ele por 4 anos, mas nunca suspeitou do marido. Até que, com o passar do tempo, ele foi se mostrando agressivo, e o seu comportamento era bem estranho. Ele passou a sair de madrugada e só voltar pela manhã. Ele chegava parecendo que estava drogado, sem camisa e só de bermuda. Então, ele deitava e dormia o dia todo, e só acordava no começo da noite. Mas nem todas as noites eram assim. Mas esse comportamento era mais frequente em noites de lua cheia. Emanuele disse que o seu marido, que era um homem trabalhador e dedicado, se tornou um vagabundo agressivo. Ele também fedia muito, e o seu hálito era podre como carniça. Ela tentou se separar dele, mas foi aí que ele a agrediu e a violentou. Ela abriu um boletim de ocorrência contra ele, e mesmo comprovando o estupro, ele só ficou preso por 3 dias e foi solto. Foi concedido uma ordem de restrição judicial, onde ele não poderia se aproximar mais do que 500 metros dela. Mas mesmo assim, ele ficava do outro lado da rua, a observando por horas. Ela chamava a polícia, mas a polícia dizia que ele estava a mais de 500 metros dela, e que a rua era pública, e que eles não poderiam fazer nada nesse caso. Bem, pouco tempo depois, Emanuele descobriu que estava grávida. Ela sabia que não poderia criar o seu filho ali, e decidiu mudar para Parintins, onde ela tem uma tia. Pois quanto mais longe ela ficasse do seu ex-marido, melhor seria. Na última noite que ela passou em sua casa, em Americanas, ela foi acordada à noite com um barulho de algo caminhando nas telhas da casa. Ela se levantou e acendeu a luz do quarto, e daí o barulho parou. A sua casa era de laje, e o telhado ficava por cima da laje. Mas as pisadas eram tão fortes nas telhas que o barulho fez ela acordar. Ela estava sozinha em casa e sentiu um forte cheiro de podre. Era bem parecido com o mau hálito do seu ex-marido, só que 10 vezes pior. Ela levantou da cama e correu para fora de casa para chamar ajuda, pois ela tinha certeza que tinha alguém em cima do seu telhado. Mas assim que ela abriu a porta da rua, alguma coisa pesada veio deslizando por cima do telhado e caiu no jardim da casa, derrubando várias telhas. Aquilo caiu numa distância de 5 metros de onde Emanuele estava. Quando ela viu o que era aquela coisa, ela foi perdendo as forças e começou a cambalear. E só não desmaiou porque sabia que aquilo a mataria. Ela conta que era uma criatura humanoide, que parecia um cachorro gigante de presas afiadas e orelhas pontudas. Neste mesmo momento, os cachorros do vizinho ao lado ficaram eufóricos. Emanuele entrou, trancou a porta e só lembra de escutar os vizinhos gritando por ela, perguntando se ela estava bem. Quando ela teve certeza que aquilo foi embora,
ela abriu o portão para os vizinhos entrarem na casa dela e procurar aquela coisa, mas não encontraram nada. Eram cerca de 5 vizinhos, e todos eles disseram a mesma coisa, que viram uma criatura enorme de pelos negros no telhado da casa dela. No dia seguinte, pela manhã, ela arrumou as suas coisas e pegou o voo para Manaus. E de Manaus, ela pegou um avião da MAP até Parintins. Claro que eu não acreditei nessa história, mas fingi acreditar, porque achei que ela estava brincando comigo. Pois como ela assistia muitos filmes de terror e de lobisomem, eu brincava com ela dizendo que o Arthur deveria ser filho de um lobisomem, para ter tanto pelo assim. E sempre que eu falava isso, ela se irritava e brigava comigo. Bem, deixei isso pra lá, e trocamos o Arthur de escola. E instruímos a diretora e os professores em não entregar o Arthur nas mãos de ninguém que fosse o buscar, exceto eu ou a mãe dele. Algumas semanas se passaram, e certo dia a professora me liga e me pergunta se não iríamos buscar o Arthur, pois só tinha ele na escolinha. Achei muito estranho, pois a Emanuele sempre o buscava quando vinha do trabalho. Neste dia, eu estava em casa ouvindo os meus rock, Bring Me to Horizon, Papa Roach, Asking Alexandria e System of a Down. Eu não sou roqueiro, mas gosto muito de ouvir rock, pois quando era criança eu tocava bateria. Bem, mas isso não vem ao caso. Peguei o meu carro e fui buscar o meu filho. Chegamos em casa e ele foi jogar no seu PlayStation 3, e eu fui ver TV. E depois de umas 3 horas, eu achei estranho a Emanuele não chegar. Então, liguei no seu celular. Um homem atendeu e tentou me intimidar. Ele disse que estava com a Emanuele e que era para mim ir sozinho com o Arthur, que ele iria trocar a Emanuele pelo Arthur, pois ele era o pai biológico da criança. Também disse que se eu chamasse a polícia, ele mataria a Emanuele, pois de onde ele estava, era possível avistar vários quilômetros à frente da única estrada plana que existia, e que se ele notasse a presença de mais alguém além de mim e do Arthur, ele mataria a Emanuele e fugiria do local. Ele se identificou com o pseudônimo de Edward Mondrake, o Homem de Duas Faces, e que no momento eu estava falando com a sua face bonzinha, pois com certeza eu não iria gostar de conhecer a sua face maligna. Ele me passou as coordenadas do lugar, e eu, com o sangue fervendo e muito furioso, peguei o carro e deixei o Arthur na casa da tia da mãe dele, e fui sozinho. Peguei a minha arma, coloquei na cintura e saí com o carro rumo ao local. Eles estavam em um sítio, próximo ao balneário Regaço. Era uma área bem isolada. Era por volta de 8 da noite, e o sujeito estava na varanda do sítio me esperando. Ele me perguntou pelo garoto. Eu disse que estava no carro e só entregaria para ele depois de ver a Emanuele. Ele foi lá dentro e voltou puxando ela pelos cabelos. Ela estava com as mãos amarradas e amordaçada. Não saquei a minha arma, com medo dele usar a Emanuele de escudo. Então parti para cima dele e mandei ela correr para o carro, e assim ela fez. Aquele homem era o dobro do meu tamanho, mas eu era montador de boi bravo. Saímos na porrada e nem foi preciso sacar a minha arma, pois bati tanto nele
que arranquei vários dentes da boca dele. Mas o estranho foi que ele já havia apanhado muito e eu não sabia como ele ainda estava de pé. E pior ainda, ele estava resistindo aos meus golpes e revidando. Juntei todas as minhas forças e acertei um soco bem no queixo dele, tipo um shoryuken. Ele apenas virou a cabeça para trás e deu 2 passos também para trás, e nem chegou a cair. Ele virou para mim e disse: "Agora você vai conhecer a minha face maligna." E foi aí que eu percebi que estava crescendo pelos no corpo daquele homem. E os dentes dele, que eu havia arrancado, estava dando lugar a presas. Aquilo foi assustador. Ele caiu no chão e começou a se contorcer. Os seus ossos pareciam se movimentar dentro do seu corpo. E acreditem, ele ia crescendo de tamanho, até se transformar em algo animalesco. Parecia um catitu gigante misturado com um cachorro humanoide. Saí correndo, mas antes mesmo de chegar no carro, eu senti um forte impacto nas minhas costas, que me arremessou a uns 5 metros de distância. Ainda no chão, olhei para trás, e aquela criatura agora estava de pé, e me olhava com muita fúria. Os seus olhos eram vermelhos, parecendo 2 tochas. Aquilo veio caminhando em minha direção, de uma forma bem grotesca, pois as suas pernas eram em forma de Z. Era muito esquisito. Saquei a minha arma, mas não deu tempo de destravá-la e atirar. Então saí na porrada com aquela coisa. Percebi que a criatura ficava mais resistente com o passar do tempo. Aquilo ainda estava se transmutando, pois as suas unhas iam crescendo à medida que lutávamos. Eu chutava e socava aquilo, mas os meus golpes não surgiam efeito, e a criatura tentava me morder e cravar as garras no meu pescoço. Achei que fosse morrer, mas não me daria por vencido. Já montei muito touro e boi bravo em toda a minha vida. Então, em um rápido movimento, eu subi nas costas da criatura, que tentava me derrubar a todo custo. Mas os seus braços eram muito curtos para me alcançar. Emanuele conseguiu se desamarrar e veio correndo e pegou a arma que estava no chão. Ela destravou e eu gritei para ela atirar, pois como eu estava nas costas da criatura, seria muito difícil ela me acertar. Mas acreditem, o mais difícil ela fez. Ela deu 2 tiros. No primeiro, ela acertou meu braço, e no segundo, ela finalmente acertou a criatura em cheio no peito. A criatura já não era mais tão invencível assim, pois depois do tiro, aquilo foi perdendo as forças e começou a cambalear, até cair no chão. Saí de cima da coisa, peguei a arma da mão da Emanuele e descarreguei a queima-roupa na criatura, que rastejava para o mato ali próximo. Aos poucos, aquilo foi voltando a ser aquele homem novamente. Entrei no carro com a Emanuele e saímos dali cantando pneu. Emanuele estava dirigindo. Eu não conseguia mover o meu braço esquerdo, por consequência do tiro. Emanuele me contou que enquanto estava na pousada, aquele homem, que era o seu ex-marido, chegou e lhe apontou uma arma e obrigou ela a entrar no carro e a levou para aquele lugar ermo. Depois de amarrá-la e amordaçá-la, ele revelou que a arma era de brinquedo, mas não precisava de arma para me matar e levar o nosso filho.
Bem, não acionamos a polícia. Fugimos da cena do crime e nem para o hospital eu fui, pois a bala havia varado o meu braço e saído do outro lado. Emanuele deu alguns pontos e fez alguns curativos. Graças a Deus, estamos bem. E nunca mais vimos aquele homem, pois tenho certeza que ele deve estar nas profundezas do inferno. Hoje eu acredito em lobisomens. E talvez o ex da minha esposa a tenha localizado devido ao seu cheiro. Não estou dizendo que lá de São Paulo ele sentiu o cheiro dela, mas de alguma forma ele descobriu que ela estava aqui em Parintins, e daqui ele a localizou pelo cheiro. Bem, o nosso filho Arthur atualmente está com 12 anos, e há 2 semanas atrás ele teve uma crise que parecia epilepsia. E quando fomos levá-lo no hospital, eu notei que em seu corpo estava crescendo pelos. E isso acontecia bem rápido, enquanto ele gritava. A minha esposa disse que não era o caso de hospital. Ela começou a orar, e eu, sem saber o que fazer, peguei o meu celular e filmei tudo. E também tirei algumas fotos. Depois de alguns minutos, o meu filho voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que resolvi trazer essa história para o seu canal, que sempre aborda temas como este. Eu tenho as fotos e as filmagens, mas fico com receio de divulgar, pois como se trata de uma criança de 12 anos, isso pode trazer problemas judiciais para nós. Mas se você me garantir o meu anonimato, eu envio sim as filmagens e as fotos para você divulgar no canal. Este é o meu relato. Boa noite.